Olá, eu sou Carlos Cordeiro, artista plástico, professor de desenho da Escola Guiar, Universidade do Estado de Minas Gerais, e hoje nós estamos aqui para fazer a análise de uma obra do artista Jean-Baptiste Debré. Eu tenho o prazer de estar aqui com a professora Sônia, que agora vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal. Eu sou Sônia Laboriou, sou artista, e no momento estou lecionando o estudo da forma. Então, eu e o professor Carlos Cordeiro tomamos a decisão de fazer uma série de vídeos trabalhando uma interlocução entre a disciplina de desenho e o estudo da forma, fazendo um intercâmbio entre as duas abordagens do mesmo assunto. Jean-Baptiste Debré foi um pintor, desenhista e professor de arte francês que veio ao Brasil em 1817 na conhecida Missão Artística Francesa, que fundou no Rio de Janeiro uma academia de artes e ofícios que veio a se tornar depois Academia Imperial de Belas Artes, onde Debré lecionou. Quando ele voltou à França, em 1831, ele publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que compreende o período de 1834 a 1839, onde ele documenta aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. Uma curiosidade é que uma das obras dele serviu como base para definir as cores e as formas geométricas da atual bandeira brasileira. O Debré foi um exímio artista e a produção dele é muito interessante porque ele não retrata só a vida da aristocracia e da população mais rica, mas ele retrata todo o cotidiano do Brasil e todo o contexto da época, retratando também os escravizados, os indígenas, a interação entre esses povos e como era o cotidiano do Brasil naquela época, né? E a imagem que a gente vai analisar, ela pertence ao Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, é uma ilustração do Viagem Pitoresca, e nela a gente vai conseguir compreender um pouco desses aspectos. Então, pessoal, essa imagem que nós escolhemos, aliás, o Carlos escolheu essa imagem, muito bonita, e é interessante, diante de você fazer qualquer tipo de análise, você tem um momento para observar a imagem desarmadamente. A análise ela deve entrar sempre num segundo momento. O seu primeiro momento é o que você sempre fez com toda imagem que você olha, de se deixar levar pela imagem e observar, curtir ela um pouquinho, o casario, as figuras, os animais no primeiro plano, a cena, o que está acontecendo, a maneira leve como ele desenhou. Aí acho que o Carlos vai mostrar um pouco das linhas que estão subentendidas em toda essa composição. Então aqui, a gente conversando sobre essa imagem, eu e a Sônia, a gente percebeu que aqui nessa parte aqui do calçamento tem uma entrada assim bem interessante para a imagem, né? E é uma entrada que se prolonga na perna do trabalhador ali, né? Outra linha importante que estrutura aqui a gravura é essa resultante aqui das forças que todos os trabalhadores estão fazendo ali para puxar o carro, né? Aí aqui do outro lado a gente tem uma outra linha interessante, que ela é uma diagonal ali naquele barril que é inversa, né, a essa outra que eu mostrei, que se prolonga aqui na perna também do trabalhador. Aí aqui a gente tem o eixo do corpo dos trabalhadores,
que também são presenças importantes na estrutura da composição. Essa parte aqui, que é todo o peso que está aplicado nesse carro, né, que é o motivo central que está sendo trabalhado, e como tem uma sensação forte de peso ali para baixo, né, com a carga pesada, pela força que eles estão fazendo, pela quantidade de gente que precisa para puxar, né, que aí tem essa linha aqui que ajuda a equilibrar esses pontos que chamam a atenção para essa parte de baixo e quase centralizada assim da composição, né? As linhas da perspectiva que convergem todas, né, para um ponto de fuga ao lado esquerdo da composição, mais ou menos ao meio. As direções dos dois cachorros que estão à esquerda, né, vindo da esquerda para a direita, e o cachorro de trás olhando para fora da composição. As linhas verticais que estruturam e dão estabilidade, né, para o cenário, principalmente ali que a gente está vendo, que a gente está analisando. E os próprios limites do papel, né, da composição, né, que também são importantes, né, o espaço aonde está tudo acontecendo, né. Eu só teria a acrescentar o seguinte, Carlos, se você pudesse retirar agora todas as linhas, eu vejo o seguinte, que, voltando, o primeiro ponto que você indicou, e que a perna do escravizado, parece, da figura, né, que puxa, parece acompanhar o mesmo movimento um dos pontos de ataque possíveis dessa imagem, né? Ele se prolonga lá na profundidade espacial que o casario indica na esquerda, que é tocada pelo chapéu da figura da esquerda, que tem uma corda na mão. Então, eu acho que esse é um ponto de força muito grande e que faz uma força junto à lateral esquerda. Essa lateral esquerda, essa figura está próxima da mediana horizontal. Uma outra coisa que é interessante de se observar é que nesse portal à direita existe uma figura que carrega um peso e que sai do portal. E isso faz com que exista como que quase uma entrada em cena, como uma introdução ao cenário, né? Como se fosse um ator que entra para o palco, junto com as figuras que seguram aquele barril e que formam uma linha que vai conduzir para o assunto principal, que é este carro que vai sendo puxado pelas figuras, né? Então, esse seria assim. Outra coisa que a gente pode perceber é como toda a composição do Debré está muito mais nos dois quadrantes inferiores, né, do que na metade superior. A metade superior é muito leve e a metade inferior é extremamente carregada, né? Então, isso cria um lastro para a imagem embaixo. É mais carregado, inclusive, na tonalidade, né? São tons mais escuros, né? Que separa essa cena aqui da frente um pouco dessa parte de cenário, né? Que tem mais uma função de cenário aqui no fundo, né? Lembra até, assim, aqueles desenhos de Walt Disney, que ele tinha uma técnica em que ele corria folhas transparentes com imagens que se sucediam, né? Então, às vezes você tem uma figura andando no primeiro plano, às vezes ela vai para um segundo plano, e os planos se sucedem, assim, um para trás do outro em transparência, né? Então, parece como se
todas essas figuras estão num primeiro plano, né? E depois você, como que um pano de fundo em que a profundidade espacial, o casario e as figuras que se veem ao longe, né, se desenrolam. E aí, se a gente tirar tudo, a gente tem uma ideia de como se fosse um esqueleto dessa composição. Se a gente tirar a cor, a gente vê assim, né? E voltando com a imagem, a gente tem então toda essa estrutura, né? Como se fosse um esqueleto, né? Da imagem. Então, o que acontece agora, voltando à imagem sem nada, sem nenhuma linha, a gente volta a olhar para a imagem e a gente percebe aquele jogo de forças que a gente estava falando, que o Carlos mencionou, e que faz um forte movimento das figuras que empurram este carro da direita para a esquerda, reforçados pela linha do barril, que está do lado direito, e que corre pela base do carrinho e vai pelas cordas até a última figura com o chapéu. Essa figura ela está enfatizada também pela profundidade espacial do casario que leva para essa última figura. Agora, a gente tem observado que a tendência do nosso olhar é de fazer uma leitura da esquerda para a direita. Então, quando o movimento acontece no contrafluxo desse sentido de leitura habitual, ele parece que ocorre fazendo maior esforço. Então, agora nós vamos inverter a imagem. Você pode mostrar a próxima, Carlos? Isso. E agora, a gente com a imagem invertida, parece que o carrinho se move mais depressa. É como se fosse mais fácil puxar agora. Porque as figuras estão se movimentando no sentido da leitura. Essa não é a imagem como ela é. Nós fizemos aqui um espelhamento da imagem para mostrar a tendência de fluxo e contrafluxo do retângulo horizontal. Ele se desenvolve da esquerda para a direita, e quando eu me movimento contra esse fluxo, eu pareço fazer mais força que quando eu me movimento na mesma direção do retângulo. Nós podemos voltar agora para a forma anterior, Carlos? Isso. E aí a gente percebe claramente como parece que o carro está mais pesado. Então, isso é um jogo de forças aparentes, né, que os artistas trabalham para poder explorar melhor o espaço e a representação. Naquela outra abordagem, né, parece que o carro vai sair de uma vez ali, né, para o lado direito, né, parece que ele está... Esse peso, né, que as caixas têm ali, parece que estão até ajudando a empurrar mais ele para o lado direito, né? É só uma sensação assim que eu tive. Uhum. É quase como se a rua tivesse inclinada, né? E não está, né? Quando a gente inverte, vamos inverter de novo? Vamos. Aí eles estão fazendo mais força. É interessante, às vezes, quando a gente quer explorar essa questão da esquerda e direita, a gente tem a possibilidade, a facilidade dos meios digitais, né, de fazer um espelhamento da imagem. É bastante interessante, de vez em quando, a gente fazer o espelhamento para ver como é que está operando a relação esquerda-direita. Quando ela se inverte, ela fica mais evidente para nós. Muda completamente, né, a forma da gente perceber, né? Algumas imagens, sim. Imagens que têm esse jogo, né, elas formam e fazem dessa maneira. Muito bem. É isso que a gente tinha para colocar hoje, né? E esperemos que essa seja a primeira de uma série, né, Carlos? Isso. A nossa ideia é fazer com outros artistas também, né? E diversificar, né? Tanto
da arte mais antiga, da arte brasileira, com arte de outras culturas também, arte contemporânea também, né, Sônia? Eu acho que a gente vai pegar um pouquinho. A ideia é pegar um cardápio bem variado. Começamos aí pelo Debré, mas pretendemos fazer uma viagem pitoresca pelo país do desenho. E aí aqui colocar as referências, né, que esse primeiro livro do Júlio Bandeira e do Pedro Correia Lago foi de onde eu tirei a imagem. Outro livro que é interessante, que a Sônia me apresentou, que é o organizado pelo Jacques Lenard, né, que é a Viagem Pitoresca ao Brasil, que tem a tradução do Sérgio Millet, e aquelas primeiras informações que a gente usou para contextualizar a obra, veio da Wikipédia, né, que está disponível nesse endereço que está aí indicado aí no slide. Isso. O livro do Jacques Lenard é interessante porque ele tem essa introdução do Jacques Lenard, ele foi diretor da École des Hautes Études de Paris, e é uma pessoa que tem uma longa relação com o Brasil, fala português muito bem, fala português assim correntemente, então ele conhece a literatura brasileira e o Brasil muito bem. E aí esse livro que ele publicou tem a íntegra de toda a viagem pitoresca histórica do Brasil, com todas as reproduções de todas as litografias, e com essa tradução Sérgio Millet, que é muito interessante, e essa introdução dele também é muito interessante. Para quem se interessa pelo tema, eu recomendo fortemente. Então, a gente agora vai encerrar. Queria agradecer você que assistiu até agora. E se gostou, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. E depois, em breve, vamos ver se voltamos com novos vídeos. Obrigada, pessoal, pela atenção.